Tudo aquilo que acontece na sociedade é determinado pela forma como trabalhamos. No fundo, por esta pergunta absolutamente essencial: como produzimos, o que produzimos e para quem produzimos? Percorre a história de Portugal nestes últimos 2 séculos e dá-nos uma ideia muito interessante sobre as relações entre Estado, nação, partidos, sociedade civil. Propõe um entendimento da história com base em algo que é muito caro à modernidade. Esta ideia de que as pessoas não são um alvo anémico do destino, mas a ideia de que os povos são fazedores da história. A história é o conhece-te a ti mesmo. Não é nem um divã onde se faz a psicanálise do passado, nem um tribunal onde se pede desculpas. A história, como diz Frederick Jameson, é aquilo que dói. 47% dos portugueses são pobres, segundo os números oficiais. Se nós utilizarmos números de rendimentos adequados, de bem-estar de vida para o século XXI, nós estamos a falar de que 70% da população não atinge um rendimento adequado. E é preciso olhar para a história para compreender porquê, mas também é preciso olhar para a história para compreender como é que se combate isto. Para nós era muito importante compreender a formação social portuguesa nos últimos 200 anos. É preciso não ter medo das palavras, porque nós, quando não temos medo das palavras, não explicamos a realidade. As nossas sociedades são divididas em classes sociais. Nós não temos todos o mesmo poder de decisão na sociedade. Essas classes sociais fundamentais são a burguesia e os trabalhadores. Quando se fala de burguesia, não se fala do burguês de cartola, que toda a gente imagina, e dos trabalhadores também não se fala só do operário fabril, mas de toda a gente que vive do seu trabalho. Toda a gente que vive do seu trabalho, hoje em Portugal, é cerca de 80% da população. Esta história de Portugal é uma contra-história. Dá voz àqueles que não têm voz. Então podemos ver como é que o artesão se transforma em operário, como é que os sindicatos nascem, a primeira greve que houve em Portugal, o desenvolvimento das diversas greves, o bem-estar social que a Europa goza no final do século XX, esse bem-estar foi derivado das reivindicações, das exigências dos próprios trabalhadores. O que eu senti ao ler o livro foi sentir-me lá, né? Ou seja, fazer parte como daqueles que participam. Queriam que mão de obra, então vamos ter uma educação para termos mão de obra, depois, mais tarde, queremos eventualmente uma educação para alguns e a questão dualista da educação consegue atravessar este século até agora. É obrigatório este livro para despertar consciências e, sobretudo, haver um pensamento crítico sobre a sociedade onde estamos. Há uma referência grande a canções, filmes, livros que de alguma forma dão vida a essa história, que não se cinge ao chamado nacionalismo metodológico, ao retângulo português. As suas referências, para fazerem sentido, inclusive, é preciso buscar, para além das suas fronteiras, um movimento de ideias, de imagens, de conceitos, de teses, mas também de processos e acontecimentos políticos e sociais, sem os quais a história de Portugal sequer é nacional. Escrevemos esta história para debater com a historiografia portuguesa as principais interpretações sobre a formação social portuguesa, mas escrevemos de forma a que seja lida pelo grande público. Nós achamos realmente que, para sermos atores da própria história, temos que a conhecer e, na verdade, todo o país deve conhecer a sua própria história.